paz do Senhor, eu sou a Leonie Fischerbach e estou aqui para gravar mais uma pré-aula. Nós usamos a revista da CEPAD, a revista do maternal, de crianças de 3 e 4 anos. Nós estamos estudando esse trimestre, vamos conhecer os milagres de Jesus. E a lição de hoje é número 5. E o número 5 fala a história, o meu amigo faz o morto reviver. A leitura bíblica está em Lucas, capítulo 7, versículo de 11 a 16. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que as crianças aprendam que Jesus é poderoso. E os milagres nessa lição mostram isso, né? O poder de Jesus para com a humanidade, né? O amor dele para conosco, né? Bom, na história de hoje nós vamos ver que Jesus foi movido, sentiu uma grande compaixão pela viúva lá na cidade de Naim. E isso revela que Deus tem um amor e um cuidado especial por órfãos e viúvas, né? E por qualquer pessoa sozinha nesse mundo. Tem uns fatos marcantes na história dela. Primeiro, o marido dela já tinha falecido, então ela era viúva. E pouco tempo depois, ela perde o seu único filho. E a palavra nos apresenta um Deus que é pai de órfãos e das viúvas, ele cuida, né? E outra coisa, Deus nos abençoa quando nós ajudamos financeiramente e também honramos tanto órfãos como viúvas. E uma marca da igreja primitiva era justamente esse, o cuidado de um para com os outros e o cuidado para com órfãos e viúvas. Incluía esses dois tipos de pessoas, né? As viúvas e os órfãos. E um fato importante. Como é que eram os funerais na época de Jesus? A nossa lição não é uma lição que é muito contada, a gente conta outros milagres. Esse milagre aqui, da viúva de Naim, a gente não, pelo menos é a primeira vez que eu estou contando ela, né? Então, olha só, poucos de fato usavam caixão. Na maioria era envolvida em panos, tecidos embalsamados e colocados em um sepulcro de mortos. Lembrando que Jesus, quando foi sepultado, né? O sepulcro dele foi cavado na rocha, coberto com uma pedra, e isso era uma coisa de ricos. Isso aconteceu com Jesus porque José de Arimateia era um homem rico, de influência, e ele conseguiu com que o corpo de Jesus, fez com que o corpo de Jesus fosse sepultado no sepulcro ali, né? Com uma pedra na frente, né? Bom, mas em relação à nossa história, na nossa história foi usado um caixão, porque quando você lê ali no texto, Jesus tocou a esquife, e esse esquife quer dizer caixão, um pequeno caixote de madeira, onde era colocado o corpo dentro. Então, nós vamos iniciar essa uma explicação para vocês, né, a respeito do que às vezes a gente não quer usar o caixão, e nessa história aqui realmente tem o caixão, né? E a gente às vezes fica preocupado em contar isso para crianças tão pequenininhas, né? Mas Deus nos dê graça para a gente poder fazer uma excelente aula nesse sentido, né? Bom, primeira coisa quando a gente iniciar a nossa aula vai ser a recepção das crianças, com muito amor e carinho, como a gente sempre faz. E nessa lição você pode fazer uma pergunta estratégica. Qual é essa pergunta estratégica? É perguntar para eles quem está feliz hoje em estar na escola bíblica dominical. Dê a resposta para elas já, espere um pouquinho, né? Diga, Papai do Céu ama quando nós estamos na casa dele. Ele fica feliz por nos ver contentes e felizes na casa dele, né? Faça uma oração inicial e abençoe as suas crianças. Pergunte também para elas se elas sabem quem é o personagem principal da história delas nesse trimestre. Deixa eu pegar aqui. Elas vão falar, né? Quem é o personagem principal? O nosso personagem principal é Jesus. Lembra que na primeira lição eu apresentei esse Jesus? Então, esse Jesus aqui você pode usar no começo da sua aula para abraçar as crianças. Você pode envolver a mãozinha aqui, abraçá-las, abençoá-las, mostrando, né? Isso aqui é simbolismo, né? Mas mostrando que esse Jesus está presente em todas as nossas lições até o final desse trimestre. Bom, deixa eu colocar ele de lado. Então, seguindo, quando você terminou essa parte da oração, que você apresenta que Jesus, né, é o nosso personagem principal, você vai fazer um momento do recolhimento do dízimo das ofertas com as crianças.
Bom, para fazer essa oferta, eu preparei uma casinha, porque a nossa história tem tudo a ver com casinha hoje, né? Fiz uma caixinha de leite, encapei ela com EVA, fiz uma porta, janelinha e fiz um telhado aqui, ó, com outro papelão colado por cima. Fiz um buraco, uma abertura um pouquinho maior para colocar tanto um dinheirinho quanto colocar uma moeda e vim oferecer para uma criança. Eu escolho uma das crianças, às vezes, né, tem uma criança que às vezes é meio agitada, convide ela para recolher as ofertas. Agradeçam, né, tem vários corinhos que falam sobre oferta, né, quem dá com alegria como o sol brilhará, tá tentando lembrar essa música, e ajude, cante com eles, vai ser uma coisa muito boa, né. Bom, seguindo, depois da questão da oferta, vem um louvor. Eu vou deixar 3 sugestões. A primeira sugestão de música, que eu vou deixar registrada no nosso PDF depois, é a música Jesus Voltará. Essa música eu deixo como sugestão para você, professor, cantar, deixar tocando no final, quando você passou toda a história, né, fez a sessão do lanchinho com as crianças, naquela atividade de pintura, deixa tocando essa música, que essa música fala que Jesus voltará para nos buscar. Bom, e durante o nosso louvor, agora eu deixei 2 músicas. Primeiro, aquela música é muito bom ter Jesus no coração, e aquela musiquinha, se na família está Jesus, é feliz o lar. São 2 musiquinhas bem da idade delas, né? E essa Jesus Voltará é mais para elas entenderem que vai gravar o nosso versículo, essa música, né? Bom, e para relembrar todas as nossas lições, nós fizemos um álbum, né, na linha do tempo, que tem desde a primeira lição até a 5ª de hoje. E a nossa de hoje, que eu vou começar agora, né, é O Meu Amigo Faz o Morto Reviver. Eu deixo sempre essas figuras juntos no nosso PDF ali, que daí você pode imprimir, né, e pode usá-la também se quiser, né. Bom, frase do dia. Nossa frase do dia é comprida, né, bem, ó, para o cristão, a esperança é uma certeza, pois o fundamento é Jesus. Então eu bolei como eu vou exemplificar isso para as crianças. Eu montei um dado com rostos. Por quê? Deixa eu chegar aqui. Nós passamos por dificuldades, passamos às vezes por situações difíceis e parece que a gente não tem mais esperança, né? Vem a hora da tribulação, a hora da angústia, da tristeza. E o que nós precisamos lembrar para as crianças? Nós precisamos lembrar para as crianças que Jesus está conosco em todo o tempo, que Ele tem poder para fazer qualquer coisa, em qualquer hora. Ele nunca nos deixa sozinho e Ele sempre está pronto a nos ajudar. Então montei esse dado. E no final disso tudo, o que eu quero brincar com ela? O que eu quero deixar ela registrada? Que apesar das dificuldades, nós temos que crer em Jesus. Ele é o fundamento da nossa fé. Nós temos que acreditar nele. E esse dado, o que você vai fazer? Você pode convidar as suas crianças, né? E elas podem jogar. E elas vão falando, esse aqui tá triste, esse aqui tá feliz, esse aqui tá nervoso, tá chorando, tá com sono, tá assustado. E vai trabalhando, né? Vai brincando com eles com o dado aqui. E elas vão falando de emoções, as emoções dela. E o que você quer frisar no final? No final você vai frisar justamente isso, que apesar das dificuldades, o nosso sorriso volta. E como a gente pode sorrir no meio de tribulação, de dificuldades? Não sei, a graça do Senhor, a gente consegue sorrir, né? Deus é bom, né? Cuida da nossa vida, né? Bom, e para guardar no coração? Para não guardar no coração, nosso versículo é: eu sou a ressurreição e a vida. Bom, eu fiz duas coisas. Primeiro, eu fiz esse aqui, ó. Eu fiz um sepulcro, onde Jesus foi sepultado, né? Que a pedra foi colocada na frente dele, na frente da abertura na rocha. E o versículo fala que Jesus, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, quem disse isso? Vou apresentar Jesus, foi Jesus que falou isso, para elas entenderem. O versículo está aqui atrás, né? E aí fiz um potinho de tarefas. E nesse potinho aqui, ó, eu vou deixar as tarefinhas depois registradas no PDF. Elas vão repetir esse versículo dizendo:
Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25, piscando. Elas vão ter que cumprir a tarefa. Chama, tem umas 7 tarefas aqui dentro. Chama as suas crianças de uma em uma e deixa elas repetirem, né? Tem de olhos fechados, repetir o versículo, pulando num pé só, com a mão na cabeça, com as mãos no chão, falando baixinho. Gritando e com voz grossa. Convide as suas crianças para participarem. Já foi apresentado em outras lições, né? Mas é um potinho legal para as crianças, que elas gostam. Quanto mais você envolve elas para participarem mais, elas memorizem. E a intenção desse potinho aqui, de perguntas, de tarefas, o que ela vai fazer agora para repetir esse versículo? Elas vêm aqui, tiram e repetem o seu versículo, né? Até gravar. E com certeza, quando todas passarem, né? A última já vai saber o versículo de cor, né? Nunca esqueça de passar a base bíblica, João 11, 25, né? Bom, e para o momento da história. Para o momento da história, eu preparei vários bonequinhos. Eu preparei uma caixa para exemplificar como sendo um cenário da cidade de Naim. Fiz 2 árvorezinhas, 2 casinhas pequenininhas com rolo de papel higiênico, aqui em cima é EVA. Esses é rolinho de papel higiênico com EVA no topo. Isso aqui é um rolo de papel toalha, né? E fiz uma basezinha para ela ficar em pé. Então você pode montar um cenáriozinho maior, se quiser, né? Qual é a minha ideia para contar a história? A minha ideia, eu fiz um caminhozinho aqui. Se você tem TNT marrom, de fazer um caminho maior, né? E até contar essa história sentada no chão com as crianças. Por quê? Que elas vão participar mais, né? Até convidar elas para colocar os personagens, conforme você vai contando. Então, a nossa história fala que a viúva de Naim estava muito triste, porque primeiro que o marido tinha morrido, e agora ela perde o seu único filho, ele também morre. E ela estava muito triste. Então eu fiz a minha viúva aqui, ó, que um lado ela tá com o rostinho triste, e do outro depois, eu vou virar aqui, ó, ela está com o rostinho mais feliz, porque esse morto vai reviver, né? Bom, e nessa história, eu não preciso contar a história toda aqui, mas eu quero explicar qual é a minha ideia para vocês. São tudo personagens feitos com cones de linha. Eu fiz 6 personagens representando as pessoas que estavam acompanhando o enterro, né? O cortejo até o lugar do sepultamento desse menino. Fiz 4 bonecos aqui, que eles estão segurando o caixão. O caixão, eu peguei uma caixinha velha que eu tinha e o meu bonequinho coube aqui dentro, ó, bem propositalmente. Enrolei ele com papel higiênico mesmo, você pode usar gases, tecido, né? Todo enroladinho aqui e coloquei ele. Fiz um negocinho aqui para carregar o caixão e coloquei velcrozinho aqui nos braços deles. Quando eu colocar as fotos no PDF, vocês vão entender bem. E colocar o caixão aqui em cima. E também fiz a outra parte dos personagens, porque essa parte na história, quando você vai contar, a cidade estava triste pela morte dessa criança. O que seria dessa pobre viúva agora, né? O que ela iria fazer? Perdeu o marido, perdeu o filho? Que futuro, que esperança ela teria? E o fato interessante nessa história é que quem estava vindo, por isso que a importância do caminho. Quem estava vindo? Jesus. Quando eles estavam saindo da cidade, quem que eles encontram? Jesus. Eles estavam vindo tristes. Aí, para a tristeza, eu fiz 2 rostos. Eu fiz esse rosto aqui, né? Para exemplificar que ela estava triste, muito triste. E ela estava acorrentada com aquela tristeza nela. Ela não tinha mais esperança. Não tinha esperança. A tristeza estava muito presente na vida dela, né? Mas e esse outro povo que eu vou montar aqui agora, que estava chegando, era justo o oposto. Porque quem está com Jesus é feliz. E onde Jesus ia, por onde ele andava, a multidão acompanhava. E a palavra fala que Jesus vinha com os seus discípulos e uma grande multidão. Eu só vou colocar aqui a grande multidão, tá bom? Fiz vários, tem mais aqui ainda.
uns que eu já tinha feito, tudo feito com cone de linha, né? Encapado com EVA, restinhos de TNT, são tudo restinhos de EVA, viu? Essa multidão, quando acompanhou Jesus e os discípulos, que eles encontraram o cortejo, eles vinham dessa maneira, felizes. Porque quem está com Jesus, qual é o motivo da nossa alegria? É Jesus. O que você vai fazer com as crianças? Você vai mostrar aquele rosto ali, o rosto triste, né? O rosto triste não nos dá alegria, porque a gente está sem Jesus, e sem Jesus realmente a gente vive triste. Mas com Jesus, né, você vai virar aqui e vai mostrar para as crianças, e o nosso rosto fica feliz quando? Quando Jesus está em nossa vida. E nesse momento aqui, ó, você vai falar justo sobre isso, você vai apresentar para elas que Jesus, quando chegou com seus discípulos, ele se compadeceu de uma maneira com a situação dessa viúva. Nossa, ele teve um amor tão profundo por ela que ele chegou falar para ela, não chore. E ele, ó, toca a esquife e ele ordena que o morto levante. E o que acontece com o morto? Ele senta, gente. Imagina o susto desse povo. Provavelmente alguns saíram correndo. Outros, a palavra fala que glorificaram ao Senhor, dizendo que esse era o profeta, né? É uma história muito linda. Por outro lado, triste. Mas por outro lado a gente mostra o poder e a compaixão de Jesus. Essa história nos ensina, e você, professor, pode ensinar para as crianças justamente isso. De se importar com viúvas. Se elas conhecem viúvas na igreja, na vizinhança, órfãos, que esses são órfãos, né? Que perderam pai e mãe. E elas com certeza não conheceram em outros. Se não conhecem, você vai passar essa informação para elas. Que a gente tem que amá-los, cuidá-los, se importar com a vida deles, né? Bom, e continuando. Preparei mais algumas coisas aqui. Deixa eu chegar aqui. Depois que Jesus ressuscita, né, esse menino, o que acontece com essa mulher? O semblante triste dela vai embora. E vem um semblante feliz, porque o bem mais precioso na vida dela, que era o filho, está com ela novamente, né? A compaixão de Jesus, o amor dele fez, né? Ele tocar nesse esquife, tocar nesse menino e ordenar que ele revivesse novamente, né? Bom, essa parte da história você conta com as crianças, né? Por isso que talvez seja importante sentar no chão, encher de bonequinhos, né? As crianças gostam de participar, tocar. É tudo coisa fácil, reciclado, que elas podem mexer, não estraga, né? Para elas poderem mexer, se envolverem com a história. Bom, e tem na nossa revista também a oficina de ideias. A oficina de ideias fala justamente isso, né? De pintar um coração sem Jesus ou com Jesus. Bom, eu fiz uma atividade assim, uma que até vou deixar lá, que você pode usar com as crianças, que é o rosto sem Jesus e o rosto com Jesus. Eu pintei rapidinho ali com lápis aquarelável, né? Você pode deixar para as crianças pintarem também. E para usar, para brincar com elas, porque tem uma brincadeira ali, né? Para você fazer. Quando você apresentar esse rostinho aqui, ó. Sem Jesus, as crianças vão ficar agachadas e todas vão fazer uma carinha de tristeza. E quando você falar com Jesus, elas vão dar um pulinho e ficar em pé e darão um sorriso. Na verdade, essa estratégia que a revista está apresentando é o nosso antigo brincadeira, que é o vivo e o morto, né? Mas nós vamos falar com Jesus e sem Jesus. E uma coisa que eu achei muito bom você frisar nessa história. Essa história não precisa acabar assim. Você pode exemplificar com um trabalho que eu já fiz uma vez, um recurso que eu fiz, bem grande. Esse recurso aqui, ó, você pode convidar suas crianças para aceitarem Jesus e mostrar para elas o que é um coração sem Jesus. O que é um coração sem Jesus? Ele é um coração triste, é um coração com manchas do pecado, um coração que é acorrentado pelo pecado. Um coração que não é alegre. E vai falando com elas. Esse coração está machucado. Nossa, o coração dessa viúva de Naim estava assim, triste, marcado pela tristeza.
tinha lágrimas, né? Estava muito machucado o coração dela com a morte do esposo e do filho, né? Mas um coração com Jesus é diferente, não é igual. Um coração com Jesus, primeiro um coração mais feliz porque ele tem Jesus. Então, se o meu coração tem Jesus, ele se torna alegre. E que mais? Um coração com Jesus, ele tem perdão. E você vai enchendo aqui, enchendo de coraçõezinhos aqui. Jesus, ele tem ele tem o perdão. O que nós recebemos quando temos Jesus no nosso coração? Nós recebemos a cura das nossas mágoas, recebemos vida, recebemos salvação. E você coloca todas as palavrinhas aqui. Paz, alegria e amor. E com isso você pode encerrar a sua história e convidar as suas crianças. Quem gostaria de aceitar Jesus naquele dia? Quem gostaria que Jesus entrasse no coração delas, né? Bom, esses são os recursos que eu tenho para hoje, né? Eu espero que possa ajudar você, professor. Vou deixar tudo ali no PDF, tudo nos subsídios da nossa lição. Curta o nosso vídeo, né? Compartilhe, tá bom, queridos? E nós temos um grupo no WhatsApp também, que agora o link vai aparecer ali nos nossos vídeos, tá bom? Eu agradeço ao Senhor por estar aqui mais um dia e muito obrigado. Deus abençoe a sua pré-aula, tá bom, querido? Sua aula, né? E que você possa ter discernimento e possa ter capacitação do Senhor para dar o seu melhor, né? A gente tem que sempre fazer o nosso melhor para o Senhor. Muito obrigada e até a próxima.